turma, boa tarde. Estamos iniciando um novo semestre, né? A gente não precisa de apresentação, né? Já nos conhecemos, né? Desde o semestre passado, né? Então, pessoal, agora vamos nos encontrar com a disciplina de infraestrutura de produção e do agronegócio, né? Então, na aula de hoje, vamos falar da infraestrutura no transporte de grãos, né? Um assunto tão importante, né? Tão necessário, né? No agronegócio brasileiro, né? Então, pessoal, nossa disciplina, ela tem 60 horas aulas, 4 créditos. Bem, pessoal, em relação ao conteúdo programático e as formas de avaliação, eu vou conversar com vocês no momento síncrone, né? Aula online, que eu vou estar conversando sobre essas questões, né? Lembrando que nossas aulas vão ser na modalidade gravada, né? Aulas gravadas, né? Como foi feito no semestre passado, que eu vi ficou um sistema melhor, melhor para vocês, né? Porque muitos trabalham, né? Então fica difícil acessar o sistema, né? Para assistir às aulas, então dessa forma vocês conseguem acessar depois, né? Quando tiver um tempinho no trabalho, no serviço, né, pessoal? Então acho que dessa forma fica melhor. Então, pessoal, a gente pode conceituar a infraestrutura da produção e do agronegócio, né, que é o tema da nossa disciplina, como uma ciência que trata do alojamento, equipamentos, transporte, produção, distribuição, manutenção, transporte de materiais e de outras atividades relacionadas. Então, nessa disciplina, pessoal, de infraestrutura da produção e do agronegócio, nós vamos tratar de toda a logística envolvendo a produção e o agronegócio. Então, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente da infraestrutura do transporte de grãos, né? Onde o Brasil é um dos grandes produtores, né? Exportadores de grãos, principalmente soja, milho, né? Que mostra a relevância de estudar, né? Conhecer qual é a infraestrutura empregada no transporte, né? Sendo o Brasil, o agronegócio, né, pessoal brasileiro, tem uma grande contribuição do PIB, né, a geração de riqueza para o país, né, do produto interno bruto, né, então uma forma de permitir ainda mais, né, fluir essa geração de riqueza, renda, ter um transporte de qualidade, que a gente vai ver que isso não ocorre no Brasil, né, então é um dos desafios se ter uma infraestrutura adequada, né, para o transporte de grãos, né, a logística. Onde, pessoal, o primeiro passo para o transporte de grãos é um planejamento, né, um estudo, uma organização, né, uma divisão de tarefas, atividades, né, planejar, traçar metas, objetivos para serem alcançados. Então, no momento da colheita já se trabalha, já se planeja como é que isso vai ser feito. O transporte, né, ou seja, o escoamento da produção, né, até os portos de exportação ou de transporte para outras regiões, né? Então, tudo isso é pensado antes do momento do transporte para garantir, né, eficiência nesse processo. Então, aqui a gente vê, né, processo de colheita, né, de grãos, e todo o sistema de logística para fazer com que essa carga chegue até o destino final e permita a comercialização. Aqui, pessoal, já é os grãos sendo colocados no local de transporte, né, nos caminhões, onde nessa fase aqui já ocorre perdas, né, de grãos, né, no processo de enchimento dos caminhões.
observar, né? Os grãos sendo colocados nos caminhões para o transporte, né? Então, pessoal, aqui são uma série de reportagens que mostram o crescimento, o desenvolvimento na produção de grãos, mesmo com a deficiência do sistema de transporte do nosso país, onde o principal meio de transporte de grãos é através do sistema rodoviário, né, através de estradas, que apresentam uma carência enorme, né, de infraestrutura, né, pessoal? Hoje ainda a gente temos estradas precárias, né, esburacadas, que dificultam o transporte de carga, né, provoca perda de qualidade dos grãos, né, a, é, afeta o grão chegar no momento certo, né, na data correta de comercialização, na data que foi acertada, né? Então, mesmo através de todo esses problemas, o país ainda mostra um crescimento, né, na produção de grãos, um aumento do PIB, da geração de riqueza do país. Mas, pessoal, se essas questões forem controladas, o aumento de produção, o aumento da geração de riquezas ainda vai ser maior no país, porque é um problema sério que nós enfrentamos, né, essa precariedade dos meios de transporte, né, de grãos, que afeta toda a logística e a comercialização. Então, aqui a gente tem a infraestrutura brasileira, que é extremamente deficitária, né? Aqui a gente tem os meios de transporte, né? Ó, em relação ao meio de transporte aéreo. A gente pode ver que o Brasil está atrás de vários países, né? Em relação ao transporte aéreo, né? Que diz respeito à exportação de grãos, né? Em relação a aos portos, né, a chegada de grãos até os portos, a gente também está deficiente, atrás de vários países. Em relação às ferrovias, também, né, deficitária. Em relação às estradas, rodovias, também, né, infraestrutura, né. Então falta muito, né, pessoal, ainda falta muito o Brasil trabalhar, está muito atrás de vários países. Também tem tradição, né, na produção de grãos, na exportação. Então, o Brasil tem grande potencial, né? A gente tem extensas áreas, né, para a produção de grãos, a gente tem solos com boa fertilidade, mas falta mais incentivo, né, trabalhar a logística de transporte dos grãos até o local, até a comercialização. Então, esse é um grande desafio que o nosso país enfrenta, é melhoria das estradas, das rodovias, encontrar formas alternativas de escoar a produção, né? Principalmente nas principais regiões produtoras, né? Como por exemplo Mato Grosso, é o berço, né, da produção de grãos no país, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Ali a região centro-oeste, né, do país. O Maranhão também é um importante produtor, né, por exemplo, de soja. Então falta mais incentivo do governo, políticas públicas, pessoal, para melhoria dessas estradas, dessas rodovias, formas alternativas de transporte, para garantir que o produto, a matéria-prima, chegue com qualidade até os centros de comercialização. Aqui temos um gráfico que mostra o investimento em infraestrutura do Brasil, onde a gente observa que o Brasil está muito atrás de vários países, como a China, a Rússia, Chile, África do Sul, Indonésia, Peru, Colômbia, né? Então a gente observa que a China é o país que mais investe em infraestrutura, né? Em estradas, em meios de transporte para garantir, né, essa logística e comercialização de produtos, e a gente está bem atrás nessa questão de infraestrutura, que deve ser
melhorada, mas para isso falta mais incentivo dos governantes em criação de políticas públicas, né, para garantir essa melhoria nas estradas. Aqui, pessoal, a gente tem um gráfico que mostra a redução do investimento do poder público dos anos 80 até 2010, o investimento, né, em logística, né, infraestrutura, e a gente observa que com o passar do tempo esse investimento em infraestrutura ele foi reduzindo, né, o que mostra essa carência que nós temos hoje, né, o sistema de transporte, né, que deve ser melhorado. Então a gente vê que aqui não tem uma relação, a gente não vê uma relação entre o aumento do PIB e o investimento em infraestrutura, ou seja, o PIB do Brasil aumenta, mas o investimento em infraestrutura também não aumenta, que deveria andar de mão dadas, né? Ou seja, o aumento do PIB deveria também permitir o aumento investimento em infraestrutura, né? Aliás, o agronegócio, a produção de grãos está gerando riqueza para o país, então isso deveria ser devolvido em infraestrutura, né, pessoal, em melhores estradas, condições de transporte dos caminhoneiros, né? Isso não ocorre. É tanto que nos anos passados, né, a gente teve greve dos caminhoneiros, né, requisitando melhores condições de transporte, estradas melhores, né. Então houve essa greve, pessoal, em resposta a essa falta de investimento em infraestrutura, em logística, pensando no transporte de grãos. E a gente viu, pessoal, como o país parou com essa greve dos caminhoneiros. A gente não tinha mais combustível, né? Os alimentos estavam se esgotando, né? Porque não tinha mais esse transporte. Então a gente sentiu na pele a importância, né, dessa infraestrutura em logística, em transporte, em estrada, em rodovias, em ferrovias, em hidrovias. A gente sentiu na pele essa importância, né? Porque sem transporte, pessoal, sem escoar a produção, o alimento não consegue chegar em todos os locais, nos centros urbanos, né? Então, é preciso que a gente cuide, né? Cuide, né, para que esse alimento ele chegue, né? Chegue com qualidade, né? Aqui a gente tem um ranking internacional em infraestrutura, né? Que a gente tem a densidade de infraestrutura de transporte. A barra verde representa as rodovias, né? Barra laranja as ferrovias, barra azul as hidrovias, né? A gente vê que o Brasil tem atrás em relação à infraestrutura, né? A gente vê que o maior, mesmo sendo baixo, a maior infraestrutura ocorre nas rodovias, né? Mas é bem inferior em relação a outros países, como os Estados Unidos, China, Ucrânia, né? São grandes investidores, né, em infraestrutura, né, que garante o produto de qualidade, garante aumento de produtividade, redução dos custos. Muitas vezes o valor do grão aumenta, né, em função desse gasto, dessa maior locomoção, né, gasto durante o transporte, né, então esse gasto ele normalmente é passado por grão, né, então isso aumenta o custo, né. Aqui, pessoal, a gente tem as consequências da deficiência na infraestrutura, né? Ó, acho que, como eu acabei de falar, o custo de transporte de soja. A gente vê como em dólares por tonelada, a gente observa como aumenta o custo com o transporte da soja de Sorriso, né, que é no estado do Mato Grosso, até Santos, né, que é o principal porto de exportação, né, de grãos. Então a gente observa como é alto o custo de transporte, né, devido a condições precárias das estradas, né, isso aumenta o tempo, a duração da viagem, né. E aqui, pessoal, em Nova Orleans, o custo de transporte como é baixo em relação
nosso custo. Então, esse valor de custo de transporte, ele é jogado no grão, que acaba encarecendo. Aqui, ó, pessoal, a gente observa ó, o engarrafamento atoleiro de caminhões, onde eles passaram mais de 10 dias na rodovia na região norte, né, do país. Então, isso tudo afeta a qualidade do grão, aumenta o custo de produção, né, sem contar, no caminhoneiro, né, a frustração, né, nessa viagem. Então, tudo isso é levado em consideração, pessoal. Que a gente tem a consequência da deficiência da infraestrutura para o agronegócio, né? Então aqui a gente tem a distância, pessoal, de Sorriso, no Mato Grosso, até Santos, né? Que é o porto de escoamento, né? Então esse transporte dos grãos ocorre através de rodovias, né? Que são rodovias precárias. O que acontece muito, pessoal? As rodovias, elas são construídas de forma inadequada, que elas não conseguem suportar o peso dos caminhões. Então aí acaba rachando, saindo buracos, né? Que com a chuva vai se intensificando, né? Vai formando até crateras, né? Que afeta o transporte, toda a infraestrutura. Então isso acaba aumentando o valor, né, do produto. Então, esse final do produto acaba encarecendo. E nós, consumidores, é que acabamos pagando por esse valor. Que a gente tem o custo de transporte, de acordo com cada sistema, né, de comercialização de transporte, né? Onde a gente observa que o custo de transporte no sistema hidroviário de 40, ferroviário de 65. Agora, quando a gente vai, pessoal, para o sistema rodoviário, ó, o custo de transporte ele sobe para R$ 100 por conta dessas estradas de má qualidade, né? Então faz gerar aumentar esse custo de produção, que nós, consumidores, é que acabamos pagando por isso. Então, quais são os sintomas, pessoal, do colapso do sistema de transporte? Frotas rodoviárias com idade média de cerca de 17 anos, né? Então, são rodoviárias muito antigas, né? Que precisam ser reparadas, né? Melhoradas, né? E isso pode gerar um colapso, né? No sistema de transporte, né? Pode causar principalmente na região norte, né, nos estados do norte do país, né, estradas péssimas, né, ruins ou deficiente, com 78% da extensão, né. Então a gente vê aqui a má qualidade das estradas, né, engarrafamento, falta de logística, de planejamento, né, das rodovias. Então tudo isso vai gerar um colapso, uma carência no transporte. Outro fator, baixa confiabilidade da estrutura ferroviária, né? Outro fator, a ferrovias também, pouca disponibilidade de terminais multimodais, né? Então, pouca disponibilidade de outros sistemas de transporte além do rodoviário, né? Uso do modal hidroviário incipiente, né? Pouco utilizado, né? Uso da água, né, para o transporte, né, pouco utilizado, que deveria ser mais explorado, principalmente na região norte, né, do país, ali Rondônia, Roraima, Amazonas, né, que tem muita água, né, muitos rios, poderia ser explorado o transporte, né, escoamento da produção através do modal hidroviário, né. Aqui, pessoal, a gente observa engarrafamento, né, ó, engarrafamento, né, dos caminhões. Então isso é provocado pela falta de logística, né, das concessionárias de rodovia, né. Isso
afeta diretamente o transporte, né, a qualidade também desses produtos, né? Aumenta o custo de produção que a gente já vimos, ó, aqui engarrafamentos, até acidentes, ó, aqui a gente vê estradas que não são nem asfaltadas, né? Chão batido, a gente encontra bastante na região norte do país, então dificulta, né? Provocar Toledo, os caminhões não conseguem passar, ficam presos dias ali até conseguir sair, então fica difícil chegar até os postos para comercialização dos grãos. Então é uma carência que deve ser melhorada, que deve ser estudada, deve ser criada políticas públicas. Então, pessoal, com essa carência de infraestrutura, o agronegócio ele perde 13% da safra de grãos pelo caminho, né? Então, grande parte dos grãos que são produzidos são perdidos durante o transporte, né? Pelas condições inadequadas das rodovias, né? Ocorre essa perda. Aqui a gente vê, ó, a perda de grãos, né, durante o transporte. Então, quando, por exemplo, tem buracos, então, que ocorre o impacto da roda do caminhão sobre o chão, provoca a queda, né, de grãos que vai perdendo, né? Então, isso pode provocar até 13%, né, como a gente viu aqui, da safra de grãos pode ser perdido durante o caminho, né, pessoal? E essa perda vai refletir em dinheiro, né? Onde foi, por exemplo, foi suado, né? Trabalhoso, né? O produtor rural produzir, teve todo o gasto, contratos culturais, colheita, né? E acabar sendo perdido no transporte. Então, é muito frustrante, né? Esse episódio. Ó, que a gente vê, ó, a perda de grãos aqui no meio do caminho, nas estradas, né? Tudo isso é dinheiro, tudo isso encarece a carga, encarece o valor final, né? Ó, pessoal, aqui também a gente pode observar essa parte aqui amarela, é tudo perda de grãos durante o caminho. Então, pessoal, principais deficiências do sistema de ferrovias, que também pode ser utilizado para transporte e escoamento de produção. Pode ocorrer, pessoal, por elevado tempo de trânsito, né, cerca de 40%, baixa capacidade por eixo, insuficiência de investimento de material rodante, né, então falta ainda investimento, né, trabalhar melhor pelos governantes, né. O agronegócio investe em material rodante e firma contratados de exportação a longo prazo, né? Falta então mais investimento, né? Para tráfego, né? Para não sobrecarregar, né, pessoal? Porque as ferrovias, quer dizer, as rodovias, elas acabam sobrecarregadas, né? Por caminhões, porque falta um pouco também de sistemas alternativos, né? De escoamento da produção, mais infraestrutura para a utilização mais intensiva de sistemas hidroviários, ferroviários, né? Para reduzir, evitar esse sobrecarregamento, né, das rodovias. Aqui, pessoal, a gente tem algumas políticas do governo para o setor de transporte, né? Como atender com eficiência a demanda decorrente do crescimento interno e do comércio exterior, né? Isso que deveria ser feito na prática, né? Mas não é, né? Identificar as demandas internas e externas, né? Realizar melhorias, reduzir os níveis de ineficiência, né? Acidentes, tempos de viagem, custo de transporte também não é feito, estruturar os corredores estratégicos de transporte, estimular a participação dos modos rodoviários e ferroviários, né, como eu disse, como é a utilização, né, meios alternativos
de transporte de grãos, né? Mas também não é realizado, falta mais trabalhos, estudos, né? Escoar adequadamente a produção de granéis sólidos, né? Líquidos e cargas container, containerizadas, né? Em containers. Então, também falta escoar adequadamente, né? Apoiar o desenvolvimento da indústria do turismo, permitir a ligação do Brasil com os países mais próximos, né? Fortalecendo a integração na América do Sul, né? Então imagine, pessoal, se o transporte ele já é deficiente no próprio país, né? Imagine se for escoado e transportado para outros países da América do Sul. Pior vai ser as perdas, né? Porque falta investimento, falta planejamento. A palavra certa é planejamento, organização, tomada de decisões, identificar objetivos, metas. Então falta isso ainda, pessoal, tá? Para que exista melhorias na logística, no transporte. Então aqui temos algumas práticas que podem ser realizadas para permitir essa redução das perdas durante o transporte, como maior fiscalização na conservação dos caminhões que transportam os grãos, né? Então falta maior fiscalização, que quase não existe, né? Que contribui para esse transporte inadequado, reivindicação para melhorias de rodovias de transporte de grãos, né? Isso já ocorre pelos caminhoneiros, né? Como eu disse, né? Já teve, né? Não faz tanto tempo, teve greve, né? Dos caminhoneiros, né? Reivindicando melhores condições de transporte, né? Rodovias, né? Mesmo com todo esse apelo, é, não existe, a gente não viu, né? De forma nítida essa melhoria, né? Falta também propostas alternativas de transporte, né, ferroviários e hidroviários para complementar, evitar o sobrecarregamento das rodovias e substituir as carrocerias de tipo graneleiras por caçambas, né, para evitar essa perda de grãos durante o transporte. Sensibilização, fiscalização dos motoristas, dos transportadores também é importante, né? As rodovias ter essa fiscalização, modernização da frota, né? Uso de caminhões, né? De melhor conservação dos grãos, né? Transporte, revestimentos de carrocerias, né? Também é importante para garantir a qualidade, evitar entrada de água, de umidade que pode afetar a qualidade do grão, né? Então são práticas que devem ser realizadas para reduzir, né, essas perdas do transporte, né? Garantir que o grão chegue até o local final, né? Sem muitos sobressaltos até chegar no local final, né? Então falta esse essa fiscalização, né, esse acompanhamento. Aqui a gente tem, pessoal, alguns desafios, né, que é o sistema de infraestrutura, de logística do transporte enfrenta, né? Então os desafios é otimizar o investimento público e ampliar o investimento privado em infraestrutura, né, pessoal? Não só investimento público, mas também privado, né? Porque existem grandes empresas multinacionais que trabalham diretamente com a comercialização de grãos, né? Então falta mais esse investimento, porque vai beneficiar a todos, né? Tanto o setor público como o setor privado, né? Outro desafio é aumentar a participação de ferrovias, né? E hidrovias em longas distâncias, né? Re, repactuar os contratos de concessão que estão desequilibrados, possibilitando a retomada de investimento, né? Então falta identificar nesses contratos de concessão, retomar, permitir esse investimento nas estradas, né? Aprofundar o diálogo com órgãos de controle, né?
para destravar obras públicas, né, viabilizar novos investimentos, né, tem estradas que tem anos e anos para ser reabilitar, né, melhorar, mas não sai do lugar, né, não sai do papel, né, isso ocorre muito, né, onde os políticos eles só se preocupam em trabalhar, fazer alguma coisa, principalmente nas estradas, né, nas épocas de eleições, né, passado isso, eles esquecem, né, esquece que as estradas é as rodovias é o ponto-chave para transporte, né, comercialização de grãos, né, aumento do produto interno bruto, aumento de riqueza, né, do país, né, importante. Falta também, pessoal, modernização e aperfeiçoamento referente ao licenciamento ambiental indígena, leis de licitação, fortalecer e capacitar o corpo técnico, né? Enfim, falta muito investimento, infraestrutura do governo, órgãos privados também, para permitir reabilitar essas estradas, né? E permitir o aumento de produção, de escoamento, evitar as perdas, né, de grãos durante o processo de transporte, garantir qualidade, né, pessoal? E aumento de produtividade, reduzir os custos, né, que acabam encarecendo por conta dessa falta de infraestrutura. Então, pessoal, assim a gente finaliza a nossa aula de hoje, né, onde nós trabalhamos o transporte, a logística de grãos, né, um assunto muito interessante, né, e que merece mais atenção das autoridades públicas, né, de melhoria para garantir essa geração de riqueza, né, que a gente sabe que hoje a água, a produção, o agronegócio é que sustenta o país, né, enquanto outros sistemas estão reduzindo, por exemplo, com a pandemia, diminuindo o agronegócio, ele não para, né, continua a aumentar, gerando riqueza para o país, né, então deve ser olhado com outros olhos, né, e falta mais investimento nessa área, né, infraestrutura, fiscalização, para que o transporte de grãos ele seja realizado de forma eficiente, com métodos alternativos de transporte, como a gente viu, ferroviário, hidroviário, para complementar, evitar o sobrecarregamento das estradas, das rodovias, né? E evitar uma eficiência de transporte, permitir essa eficiência de transporte que é tão esperada. Então, pessoal, aqui são as referências bibliográficas utilizadas. Bem, eu vou passar para vocês via sistema um exercício para vocês resolverem de acordo com o que foi trabalhado na aula de hoje, pessoal. Obrigada pela atenção. Até a nossa próxima aula. Uma boa semana a todos.